povo de casa, mais um episódio do MedFit Podcast e hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Médica, educadora física, especialista em um monte de coisa que eu também já esqueci o currículo, que é muito grande, né? E ela está aqui para a gente trocar uma ideia sobre o congresso que ela esteve nesse final de semana, né? Falaremos Oi Edson, tudo de bom? vários assuntos, né? Vamos lá. Isso mesmo, só quero fazer uma correção, tá? Que hoje em dia eu sou obrigada a fazer essa correção. Eu sou especialista, tá? Na área médica a gente não pode chamar de especialidade quem não tem RQE. A gente só pode dizer que eu tenho alguns cursos. Por que eu tô falando isso, né? Pra evitar confusão no mundo médico, né? A gente sabe que tem alguns médicos que tem um pouquinho de ciúme aí, um pouquinho de... né? Mas a pós é considerado uma especialização, né? Na área médica não podemos mas chamar. Mas tem na área de educação física, né? Isso, na área de educação física pode. Daí eu posso me intitular de especialista. Mas como agora eu sou médica, pra ser médico e ser chamado de especialista tem que ter RQE, né? Então como eu não tenho RQE, eu não posso. Então, tipo... tá bom, ótimo ser médica, né? Mas eu faço parte da Sociedade Médica Brasileira de Obesidade. E foi esse curso que eu fui esse final de semana. Mas esse congresso era da Sociedade Brasileira? Era, da Sociedade Brasileira de Obesidade. E é internacional? Tinha gente de fora ou nacional? A gente teve curso, inclusive, com palestrantes do Uruguai, né? Eles querem fazer também uma sociedade latino-americana e europeia. Bem legal. As duas juntas ou uma latina? Não, eles querem fazer tipo um grupo maior, né? Tá, de estudo maior, né? Uma rede de conhecimento maior. Bacana. E novidades, muita novidade lá. Muita coisa legal. Muita coisa sobre emagrecimento, saúde, performance, de tudo, né? Eu acho que tinha vários palestrantes. Como que era lá? Foi legal porque, além de novidades, né? A gente sedimentou aquilo que a gente já sabia. A Sociedade de Obesidade, da Medicina da Obesidade, ela nasceu ano passado, tá? Então, o primeiro curso de certificação eu participei. Foi em São Paulo, também na mesma data, inclusive, que foi esse curso agora. E daí, é uma sociedade nova, uma sociedade médica nova, né? A obesidade não existia. Quem era o especialista que acabava tratando obesidade, que entrava mais nesse mundo, era o endócrino. Né? Mas a gente, como médico clínico geral, a gente acaba tratando na unidade de saúde. E todo médico, né, acaba tratando, porque a obesidade é a pandemia que temos aí. Então, nasceu de um grupo de médicos, inclusive especialistas, né, de fazer uma sociedade específica para isso. E daí eles criaram essa sociedade. E daí, ano passado, eles fizeram o primeiro congresso. Foram para fora do Brasil, também fizeram o Obesity Week, que é o mesmo nome, fora lá nos Estados Unidos, e eles querem fazer um na Europa também. Pra quê? Pra ter especificamente a gente tratar de obesidade. Não ser só um mundinho perdido dentro de uma especialidade, entende? Sim. Porque a endocrinologia, ela é uma especialidade médica gigante, que ela acopla muitas outras coisas. E a obesidade é só uma partezinha delas. Então, e realmente, a obesidade é uma coisa que precisa de uma atenção maior. Né? Quantas pessoas que a gente conhece que tem sobrepeso, que tem obesidade, que estão precisando às vezes de um auxílio, e quanto mais o tempo passa, que eles falaram bastante no curso inclusive isso, mais cresce obeso. Ou seja, todo mundo se acha especialista no negócio, mas ninguém é. E também acaba englobando tanto o profissional, porque a obesidade, além de ela ser uma doença, ela potencializa e ocasiona outras doenças, né? Hipertensão, então vai ramificando para vários especialistas, né? E é isso que é legal, porque daí a gente teve aulas de várias especialidades. Desde cirurgião bariátrico, endoscopista, que coloca balão, né? Novidades no mundo médico. A gente teve aulas com farmacêuticos, que foi bem legal, porque ela falou sobre a suplementação, sobre a possibilidade de unir fármacos e os suplementos, onde que eles agem, como que a gente pode prescrever. Né? A gente já conversou aqui com alguns farmacêuticos, né? Mas foi legal que daí eles trouxeram as grandes novidades e falaram até de valores, assim, o que é mais barato, o que não é, onde age ou não. A gente teve palestra com um profissional de educação física, inclusive um deles ele é bem conhecido no Brasil, bem renomado, que é o Paulo Gentil. Sim. E ele deu uma palestra sobre
Qual o principal exercício para emagrecimento que a gente poderia utilizar? Também teve um outro profissional de educação física, que ele é doutor lá no Rio Grande do Sul, que é o doutor Alexandre. Foi muito massa a aula dele. E foi legal porque, tu imagina, é um público que a maioria é médico. Só que lá também tem nutricionista, lá também tem profissional de educação física e lá também tem outras especialidades. Daí, nós dois como profissionais de educação física, imagina só ver um profissional de educação física lá em cima, ensinando, né, nós médicos, coisas que vai nos agregar no nosso trabalho. Sim. Porque essa é a verdade, assim, o que a Sociedade Médica Brasileira de Obesidade vem trazer pra gente é agregar no nosso trabalho para ajudar o paciente, não é o título, entendeu? O exercício físico é um potente remédio, né, para essa doença, né? Então, exatamente. não tem como ficar de fora, né? Muito legal, ele falou bem específico, até depois a gente pode falar, assim, sobre exercícios. Sobre isso, né? E daí também tinha nutricionista falando sobre o jejum intermitente, sobre... as estratégias. De dieta. Muito legal saber também que a gente está sedimentando um conhecimento que eu já venho trabalhando desde a época da educação física, então eu fiquei bem contente, assim. E também fiquei contente em saber que o assunto difícil. Eles falaram muito específico, sabe? Muito específico. Então tinha horas assim que o cérebro meio que falhava. Assim, enchia. Então, muita especificidade assim, das coisas. Mas com relação às novidades, assim, algo que estava, enfim, que não estava no teu portfólio de trabalho, assim, com estratégias de medicação, por exemplo, por emagrecimento? Tem. Né? O que tem de novidade que tá vindo pro Brasil é a tirzepatida, que ela é a parente da Ozempic, né, da semaglutida. Só que ela é uma soma de um outro análogo junto. Então ela vai dar uma potencializada. Já está sendo usado nos Estados Unidos com um valor de perda de peso muito superior à semaglutida, que a gente já sabe que é superior, né? Então, assim, o mercado brasileiro de obesidade está esperando, assim, com... Mas não tem no Brasil ainda, tá chegando? Ainda não. O nome é Mounjaro, o nome comercial. Ainda não chegou. Injetável também? Injetável também. Os injetáveis também, eles falaram muito. Inclusive, tinha lá os estandes de injetáveis de outras farmacêuticas. E eu achei também o máximo, né? Porque que a gente escuta também de muitos colegas médicos que não conhecem, eles dizem que não existe. O conhecimento coisa que não tem é o que não funciona, né? Exatamente. Daí tu chega lá num congresso top com profissionais da ciência top. Os mais renomados do assunto. Falando sobre as coisas que os daqui ficam dizendo As pessoas passam a vida estudando, né, um determinado assunto para ver um cara que não estudou, uma pessoa, né, que não estudou, que nunca nem viu o assunto falar que aquilo... Que aquilo é engraçado, né? Nem me fala, é engraçado e incomoda um pouco, né? Até me incomodei, assim, esse final de semana. Eu até acabei fazendo um vídeo específico sobre isso, assim, porque, cara, quando tu diz que suplementação, depois de tudo que eu vi lá no curso, que a gente pode depois abordar especificamente, mas depois de tudo que tu vê lá, escutar pessoas completamente renomadas, doutores, mestres, profissionais que estão lá na linha de frente, porque uma coisa também é estar lá no laboratório, né? Outra coisa é estar na linha de frente. Profissionais estão lá na linha de frente, falando dos benefícios da suplementação, da mudança de estilo de vida. A suplementação, assim, só para caracterizar bem, a gente pode considerar os injetáveis ali, as vitaminas e minerais que a gente injeta ali, também é considerado uma suplementação, né? Isso. Não é via oral, é via tecido cutâneo ou... né? Veia, né? Isso. Mas é suplementação também. Suplementação também. Como é que a gente considera a suplementação? A nossa alimentação é a base. Suplementação é aquilo que é além. Tá? E o que a gente viu bastante, principalmente falando de obesidade? O obeso, ele é inflamado crônico. A gente já conversou em alguns momentos sobre isso. E pelo fato de ele ter uma inflamação crônica, ele não absorve nutrientes de uma forma como outra pessoa que não é inflamada consegue absorver. Então, todas as reações do nosso corpo, ela precisa de enzimas, certo? As enzimas são proteínas. Só que elas são, como é que eu posso dizer? Imagina um time de futebol que um precisa passar a bola para o outro para chegar no gol. Para isso acontecer, a gente precisa também de
nutrientes, que é vitaminas, minerais, antioxidantes, isso tudo a gente tem no nosso corpo, a gente fabrica. Só que com a quantidade de inflamação aumentada que vem de doenças crônicas, como por exemplo a obesidade, né, ou uma microbiota ruim, que a gente também falou sobre isso, a gente não consegue ter esses nutrientes. Então a gente precisa necessariamente suplementar. A obesidade em específico, quando a gente suplementa de forma endovenosa ou intramuscular, a gente tem mais, entre aspas, né, garantia de que vai ser absorvido. Porque quando a gente faz via... Em curto caminho, né? A gente pode... Em curto caminho, porque quando a gente coloca via oral, qualquer coisa que a gente coloca via oral, ela precisa ser digerida. Ela vai ser digerida, vai ser quebrada, vai entrar no intestino, e depois no intestino ela vai ser levada para a corrente sanguínea. Levou para o fígado distribui. É assim que o nutriente chega até, por exemplo, a ponta do cabelo. Quando a gente faz um injetável, a gente já coloca esse nutriente já dentro da veia, né? Ou dentro da intramuscular, no caso dos injetáveis intramusculares, né? Que vai soltando aquele nutriente de forma devagar, também dentro da corrente sanguínea. Então, aumenta a disponibilidade, né? Isso é óbvio. Tem alguns como, por exemplo, a taurina aumenta 100%, então é muito legal. E eles falavam especificamente, por exemplo, a vitamina... Até eu tenho as minhas anotações aqui que eu nem deu tempo de eu vim do curso assim, ó... Uma revisada. Tu sabe, né? A gente tem 1000 filhos, então tá uma loucura. Desde que eu vim do curso, eu não consegui nem sentar e revisar. E hoje, antes de a gente vir pro podcast, eu tava dando uma lida, assim, e eu marco, né, as coisas que eu acho mais importante durante o próprio curso. Porque, por exemplo, ela falou muito sobre os neurotransmissores. Tinha uma médica... Uma palestra. Ela era médica, doutora... Agora, não vou me lembrar especificamente o que ela era, tá? Psiquiatra. E ela fala sobre a importância dos neurotransmissores na obesidade. Que os neurotransmissores são, né, os que passam a informação... As pontes que... a que passa a informação no nosso cérebro, tá? E na obesidade ele é diminuído. A gente tem problema exatamente pela inflamação crônica. E daí ela vai explicando o que vai acontecendo. Ela explica o glutamato, ela explica o GABA, ela explica a serotonina. E daí nesse meio tempo que ela vai explicando esses neurotransmissores, ela vai explicando quem que carreia, quem que faz com que os neurotransmissores aconteçam. Então ela fala muito da vitamina C, muito da vitamina B9, muito da vitamina B6, da vitamina D, que hoje em dia já é chamado de hormônio D, e que a gente precisa deles à nossa disposição para a célula funcionar direito. Só que tu imagina que a gente não consegue fazer direito essa absorção. Como que a gente vai levar essa absorção? Já uma pessoa que não é inflamada, tá? Já tem uma absorção diminuída. Então imagina uma pessoa inflamada. Imagina uma pessoa obesa, que é inflamação crônica, que não está conseguindo dar conta. Ela não está conseguindo levar esses nutrientes direito e não está conseguindo aumentar os seus neurotransmissores. Falando nessa linha, não sei se esse assunto foi questionado, eu acho que até por nada, né, surgiu a questão dessa modernidade, né? Na verdade, os novos estudos, porque hoje a gente tem, né? Hoje qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas, conseguem pegar um exame, né? Exame de sangue e fazer a leitura porque tem os números de referência lá. Então, tá dentro disso, tá legal, tá legal. Só que nem sempre é assim, né? Tem uns tetos, às vezes ali tá pertinho. Então, essa manipulação. Tô com a vitamina X baixa e a outra mais perto do limite superior. Então, é a hora de a gente... Né, o que eu quero me referir é o seguinte, nesse sentido. Tem novas referências ou novas formas de lerem, né, os exames, assim, esses marcadores de vitamina, de minerais, enfim, tudo isso, principalmente sabe? de vitaminas, né? Foi falado, não foi falado tanto, eu tô fazendo uma pós, e nessa pós eles falam bem especificamente disso, sobre formas de leitura, né, melhorada sobre alguns exames. Lá eles trouxeram algumas experiências dessas vitaminas, inclusive, porque tu imagina só, se tu tem quando a gente faz um exame de sangue, é o valor sérico, certo? Só que, por exemplo, a serotonina, ela é carregada pelo plasma, ela não é carregada então sangue. Pra tu dosar a serotonina, tu tem que pegar lá no plasma. Então, existem outras formas de tu ver serotonina.
do que o exame de sangue. Né? Lá no sangue, lá no soro, né? Que a gente fala sérico, né? No soro, a gente não vai conseguir dosar direito. Então, ela ensina outras formas. Por exemplo, ver o 5-HTP, ou entender essa taxa de vitamina C, vitamina B9. Então, eu fiquei assim, eu fiquei vislumbrada. Eu sentei bem lá na frente, né? Tinha mais de quase 1000 congressistas. Eu chegava cedo pra sentar bem lá na frente. E ficava tipo assim, meu Deus, cada vez mais faz sentido a alimentação saudável, sabe? Cada vez mais faz sentido diminuir a inflamação. Cada vez mais faz sentido uma suplementação. Porque daí tu consegue ver a nível celular que a mudança tem que ser a nível celular. E essa questão de exames, eles mostraram alguns, né? Uma coisa que também eu não entendo bem, que é a questão de hormônios. Então, além lá a modulação hormonal. Da modulação hormonal, eles falaram bastante, principalmente no outro congresso que tinha ao lado. Da sociedade nova também que está nascendo, de andropausa e menopausa. E eles falaram bastante sobre a importância de hormônios, principalmente agora, depois dessa resolução do CFM, né, a importância que existe para tratamento de sarcopenia em idosos, né, sarcopenia, perda de massa muscular. E daí eles ensinaram essa questão de ver valores de testosterona, onde que seria interessante e tal. E lá na SBEMO, que se chama, eles falaram essa questão de testosterona e obesidade. Então eles não falaram defendendo, eles pararam com o tabu de ser proibido falar sobre testosterona. Inclusive, quem falou é um médico que é endocrinologista, ele trabalha com hormônios, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é a minha linha, tá? Que ele segura muito para usar o hormônio. Eu, por exemplo, nunca prescrevi, tu sabe, né? Não sei prescrever, então aquilo que eu não sei, eu não invento, né? Não faço. Mas o que ele falou, que realmente é um fato, mas ele mostrou em dados, mostrou em estudos. Isso que é legal de congresso. Não é só, por exemplo, aqui no podcast que eu tô aqui conversando com vocês e contando, né, falando uma linguagem fácil. Lá eles mostram estudos. Referência, né? Isso é referências. Eles mostram meta-análises, que é o suprassumo, né, não é só a opinião de especialista. Então, ele mostrou especificamente que o homem, quando ele tem hipogonadismo, tá, que é a diminuição de produção de testosterona, e ele emagrece, ele melhora os níveis de testosterona. Então, não necessariamente tu precisa dar uma testosterona para emagrecer alguém. Sim. Na verdade, tu tem que focar no emagrecimento para ao contrário. Daí, depois que tu subiu os passos, daí sim. Sim. Né? No caso dele, né, que eu encaminharia caso algum paciente tenha interesse, né, eu vou por outros caminhos, enfim. Mas é interessante a gente aprender coisas que a gente não faz. Exato, e saber que tem alternativas, às vezes não são as que eu conheço, mas tem alternativas, daí tu encaminha pra lá, pra cá e tal. Exato, e assim, é o paciente que tem que escolher o que ele quer da vida, né? Hoje em dia as pessoas, elas estão muito hipócritas. Sim. Elas usam drogas recreativas em casa e arrotam caviar dizendo que são perfeitinhas. É isso aí, quem tem que decidir é o paciente. Não tô dizendo que eu sou permissiva, né? Sim, não sou, sim. muito pelo contrário. Mas o meu objetivo é orientar o paciente dentro da realidade da obesidade que eu conheço. Não é porque eu não coloco balão que eu não preciso conhecer sobre o mundo do balão. E lá eles falaram muito sobre balão, né? Sobre os passos, inclusive teve uma endoscopista que ela faz uma cirurgia bariátrica por endoscopia, que eu não conhecia isso, pra mim foi um mundo novo. O que ela faz? Ela prega, né? Vou falar de uma forma assim mais fácil de entender. Ela prega o estômago ao invés de cortar ele. Vai com a pinça e vai... E daí diminui o tamanho do estômago. Então fica muito legal, muito interessante. Daí ela mostrou esse outro mundo que eu não conhecia. Então tem um paciente meu, paciente real, tá? Eu recebi hoje uma mensagem da esposa dele. E ela me falou assim, Júlia, ele tá desistindo, ele não tá querendo mais. O que tu trouxe de novo aí no congresso? Eu assim, exatamente isso. Essa que é a pegada. Sim, outra estratégia. Outra estratégia. Ele precisa emagrecer, ele quer emagrecer. Então existe outra estratégia. Vamos botar um balão nele antes de a gente ir pra uma bariátrica? Vamos, é uma opção? Então vamos. Vai lá pra ele conversar comigo, a gente vai tentar as outras estratégias. Essa é a pegada da obesidade. E vários médicos que subiram pra dar aula falam nessa questão de relação médico-paciente. Que tá morrendo na medicina, né? Tá morrendo.
E daí, quando eu vejo alguns médicos ressuscitando, fico feliz. Porque com certeza, né? É como tu falou, o sucesso depende. Na verdade, essa é a parte mais importante, né? Porque o sucesso vai depender disso, né? Da relação que tu tem, porque essa relação vai criar um laço mais estreito, né? Aí a pessoa vai te dizer, tô conseguindo, não tô. Não simplesmente, tô fazendo, e a pessoa às vezes não tá fazendo, né? E eles levantaram um dado eles levantaram dados de longevidade, tá? O que leva a pessoa a ter longevidade. E um dado que que eles levantaram, que tá lá na ponta, assim, é relacionamento. O que mantém a pessoa viva são os relacionamentos. Então, se tu vê isso na ciência, como que tu não pode levar isso pra dentro do teu consultório? Tem que levar. Sim. Né? Tem que levar um relacionamento, um bom relacionamento. É um fator importante, né? Um fator super importante. Pra ter sucesso. Teve uma baita de uma novidade, assim, que eu fiquei, tipo assim, chocada. Teve duas que eu fiquei chocada, tá? Uma eu já sabia que eu ia ficar chocada, porque apesar de eu ter um pouco de resistência, eu gostaria muito de ter conhecido esse mundo, que é o óleo de cannabis como uma opção de tratamento para a obesidade. Né? Ela mostrou lá o sistema endocannabinoide que a gente tem no nosso corpo, só que eu tenho um pouco de resistência sobre isso, tu sabe muito bem, né? Mas é interessante esse óleo que já existe no Brasil e que já está sendo utilizado, mas principalmente para doenças psiquiátricas, muito assim, para depressão, ansiedade, que acaba casando um pouco também na obesidade, né? E a segunda coisa que eu achei assim incrível e que eu fiquei assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? No uso da inteligência artificial. Teve um palestrante que ele fez um programa lá, e MedX, o nome do programa, e ele cadastrou protocolos médicos nesse programa de inteligência artificial, e ele botou lá no telão, e ele perguntando assim, de uma forma bem sutil para a inteligência artificial. Eu tenho um paciente que está com PSA elevado de tanto, qual é a chance de ele fazer uma cirurgia? E a inteligência artificial respondeu, faça isso, use tanto. O diagnóstico e o tratamento. Cara, tipo assim, só que no final, ele concluiu de uma forma que eu achei interessante, que quanto mais ferramentas a gente tem para nos ajudar na questão de protocolo, de livro e tal, mais dá tempo de a gente ser um médico humano. Sim. Tu concorda ou não? Claro. Eu achei interessante isso. Facilita o processo, acelera o processo, na verdade, né? Mas o processo é tu que tem que conduzir, né? Então... E daí o ponto negativo que ele levantou da inteligência artificial é que é o medo de muitos acharem que, como a inteligência artificial traduz, né? Vai tirar essa questão... Não, essa questão de noção médica, né? Da nossa expertise. Uhum. Porque tu pensa comigo. Uma coisa é eu diagnosticar um paciente. Outra coisa é eu diagnosticar o meu pai. Sim. O meu pai, eu não vou... 90% de chance de morte. Eu vou querer os 10%. Sim. Entende? Então não vai agir de forma racional, né? Na tomada de decisão e... Então, quando a gente tem um protocolo que está fechado e tu admite só esse protocolo fechado, tu perde essa expertise de tipo assim, e se a gente tentar isso, se a gente tentar aquilo. Então, ele mostrou os pontos negativos e positivos, Até porque a todo momento tá surgindo novidades, né? Então, às vezes, aconteceu um tratamento, uma medicação no momento tal que resolveu a situação do paciente e que a inteligência artificial ainda não tem isso armazenado, né? Então, essa... sacada da pessoa que vai mandar, né? Exatamente. Massa. E procedimento estético, assim, alguma coisa na área? Bem legal, falaram do lipedema, tá? Falaram de procedimento estético vaginal, intravaginal, mas aí não é na obesidade, né? Era lá no da andropausa e menopausa, que é bem legal, assim, mas, bom, nem vou entrar nessa discussão, porque o lipedema é o que mais me chamou a atenção. Tá? É uma doença que a gente não aprendeu na faculdade e que tá vindo com tudo. Hoje em dia os pacientes, eles chegam nos ensinando muito, né, Dinho? Eles chegam com... o Google tá aí. O Google é uma realidade que as pessoas têm acesso a artigos científicos, as pessoas têm acesso a diretriz médica, as pessoas têm acesso. Então elas pesquisam aquilo que elas
tem dúvida, né? Sim. Então elas chegam pra gente, às vezes, com coisas que a gente ainda não aprendeu. Por exemplo, esse medicamento aí que eu falei pra ti, tigerpatide, a primeira pessoa que me falou na vida foi o tio Gilson. Ele que me contou. E só agora que eu aprendi. Ele leu uma matéria? Ele leu uma matéria num jornal americano e me contou. Então, o médico não é detetor de todo conhecimento. Então, a gente falou bastante sobre lipedema, que já era uma doença que eu já tinha conhecimento, mas nós não tínhamos conhecimentos na faculdade. Né? O lipedema é aquela paciente que tem gordura proeminente na região da coxa. Tá. Que ela é magrinha, só que a coxa, ela tem mais celulite e mais aquela gordura assim que parece que ela emagrece, treina e não melhora, não melhora, não melhora. E daí ela mostrou, né, de onde que surgiu, desde 1940, esse diagnóstico, né, essa doença. É considerado uma doença. Considerado uma doença. Considerado uma doença porque tudo que existe um mecanismo fisiopatológico, ou seja, fisiológico é aquilo que o corpo funciona. Fisiopatológico é aquilo que está errado no funcionamento. Então, tudo aquilo que existe um funcionamento errado, a gente considera como doença. Tá? Então, é um funcionamento errado das células de gordura. Seria o armazenamento em um lugar específico. Um armazenamento errado de gordura na região de membros inferiores. Daí ela levantou várias coisas, está associado à genética, está associado ao estrogênio. Mas e o tratamento tem? Tem tratamento, tá? Tratamento estético, né? Que por isso que a gente acabou entrando nesse assunto. É o padrão ouro, até então, que é a cirurgia plástica. Porém, a cirurgia plástica é aqui, ó, a retirada, né? Só o problema é que ela deixa muitas sequelas, né? A cirurgia plástica deixa muita fibrose, deixa muita flacidez. Então, ela mostrou umas outras opções de tratamento para lipedema. Bem legal, assim. Muito parecido com linfedema. Laser não específico, né? Mais, tipo, off-label, assim, porque daí melhora o aspecto, né? Mas ela falou de cremes, tá? De alguns cremes que melhoram, porque qual é a lógica, tu pensa, tá? É a mesma lógica, quando tu entende a fisiologia, tu começa a legal, entender tem bastante mulheres com esse problema. Muito. Tem bastante. E, inclusive, tem porque daí, assim, eu ia vendo, ia lembrando de alguns pacientes, né? Daí eu ia batendo foto, mandando pros pacientes, assim. E ela associou uma coisa que eu não conhecia sobre lipedema, tipo, pra nos ajudar o diagnóstico, né? Porque existem outras doenças que podem confundir com o lipedema. Por exemplo, o linfedema. O linfedema é uma perna que está inchada pelo tecido linfático que está doente. Por exemplo, quando tu faz lá uma drenagem linfática, melhora. Ou insuficiência venosa, que a pessoa tem problemas, né, nos vasos sanguíneos e acumula muito líquido. Então a gente precisa saber esses diagnósticos diferenciais e ela ensinou um negócio que eu não sabia. Que é aquelas pernas que tem facilidade de qualquer coisa ficar roxa. Tá. E a canela bem fininha, só que depois que incha. Então ela foi explicando várias coisas que... daí eu fui lembrando de alguns pacientes e tal. E daí ela foi ensinando diagnóstico, ela mostrou algumas fórmulas manipuladas de suplementação, junto com alguns medicamentos também. Mostrou a importância daquelas meias de compressão. Até técnicas para fazer em casa. Que é isso que eu acho legal. A massagem? A massagem. A automassagem? A automassagem, porque o tecido inflamado, tá? O tecido de gordura inflamada, ele não consegue circular direito. Artérias, arteríolas, enfim. Então, tu melhorando a circulação, tu melhora a chegada e saída, né? A circulação mais periférica, assim, né? Fica mais superficial. E daí ele levantou várias coisas, assim, tem que tirar anticoncepcional. Quem tem lipedema não pode usar anticoncepcional porque tá muito ligado a receptores estrógenos, esse acúmulo de gordura na perna. Então, daí ela passou várias coisas, assim, de tratamento que eu achei bem interessante, que eu não sabia, né? Porque eu tratava lipedema de uma forma mais genérica, né? De uma forma, tipo, pensando no geral. Gordura geral, sim. E como profissional de educação física, eu já treinei algumas mulheres que tinham bastante o lipedema, porque agora tem um nome específico, né? Lipedema. E a musculação, ela é muito boa. Ela melhora muito o aspecto da celulite. Melhor demais. E ela falou isso, inclusive. Treino de força. Treino de força. Massa. Falaram bastante. Mas era na verdade, mudando de assunto, não é? Continuando.
Era um congresso, mas tinha uma feira também, não tinha? Com Tinha. equipamentos enfim, farmácia, um monte Todo de... congresso tem, né? Todo congresso Quer tem. vender, né? Pra galerinha que tá lá, né? Quer vender, quer mostrar, né? O que Novidade. tem de novo no mercado. Por exemplo, eu vi um aparelho que eu não conhecia, que ele é padrão ouro para calorimetria, né? Indireta, que é aquele de colocar uma máscara e daí tu vê quantos que tu tem no teu metabolismo basal. Pela troca gasosa ali, pela troca de gases. Daí consegue mensurar de uma forma indireta quantos que o teu corpo gasta de caloria por dia. Tá? Até tem um podcast falando sobre isso, tá, É gente? uma avaliação física, né? Uma avaliação física. Na verdade, né? física não, metabólica, né? Metabólica, exatamente. Daí eu achei muito interessante, eu não conhecia esse aparelho que é padrão ouro, né? Daí o que mais que a gente conheceu? Várias farmacêuticas que trabalham com injetáveis. Então eu que já trabalho com injetável, eu peguei vários contatos assim para Na área conhecer. de nutrição, comidas, né? Facilidades para que a gente possa manter a dieta. Tem alguma coisa? Tipo assim, sabe? Comidas saudáveis, Sim. mas mais fáceis assim, ou mais rápidas, digamos assim. Tinha, cara, tinha uma muito massa, tá? Muito massa, assim. É uma tal de Avita. E o que ela fez? Ela padronizou alguns cardápios e dentro desses cardápios a comida ela tem um valor proteico fixo. Então qualquer comida que tu escolha desse cardápio tem um valor proteico fixo. E só pode ser vendido com prescrição médica. Bacana. Então, tipo, tu não pode como cliente final ir lá comprar, só se tu tiver prescrição médica, tá? Então eles fizeram vários protocolos de assim, protocolo de 21 dias, protocolo de, às vezes, de quebra de platô. O que é o platô? Quando a pessoa perde peso e para. Estagna, né? Daí a gente precisa, né, fazer mudanças. Choque. Então eles fizeram alguns protocolos disso. E daí vários cardápios, assim, então tinha, tipo, tapioca, sabe aqueles rapidez? Tá. Tinha de proteico, tinha mousse de doce de leite proteico, paçoca proteica, muitas coisas. Então eles dão um cardápio inteiro, daí tu compra tudo, sabe? Tipo, tu paga lá um valor e daí vem tudo. Que um grande vilão da dieta às vezes, né, a demora na produção, né? A praticidade facilita o caminho também, né? Nossa, muito. E assim, tu ter já planejado, né? Porque quando tu tem que parar pra pensar em fazer uma comida, tu come a primeira coisa que tá na tua frente. Tá com fome. Né? Então tu ter assim, ó, e é até um grande sonho, né? Todo mundo fala, se eu tivesse uma nutricionista em casa cozinhando pra mim, eu emagrecia. Tem gente que fala assim, né? O sonho, né? Então eles já prepararam, eu achei muito interessante. Eles até me mandaram mensagem, já contato, pra gente estreitar alguns laços, de repente colocar no projeto de saúde porque urbana. não é uma empresa daqui, né? Não é uma empresa daqui. É uma empresa de São Paulo. Então, pra gente estreitar laços, né, a gente conversar, não consegui ainda entrar em contato com ninguém, assim, da feira. Não tive tempo, não tive tempo nem de a galera organizar. pega o contato, ela pegar no tempo, então eles vão entrar, né? Não, ela já entrou em contato comigo, inclusive. Tá. Ela, doutora, vamos conversar, de repente eu te mando alguma coisa pra tu conhecer, etc. E eu tô super curiosa, né, porque eu adoro recebidos, né? Novidade também, né? Novidade. Não, e assim, ó, proteico, tá? Então, eu comi lá comi a paçoquinha, eu comi umas bolachinhas. E daí é interessante isso, porque daí tinha umas bolachinhas, aqueles petiscos, né? Tá. E a bolachinha eu não achei tão saborosa. Agora, o mousse de doce de leite, muito bom. Então, acho assim, eu que sou do doce, muito assim, ia ser fácil, sabe? Ia ser uma coisa fácil. Então, tu tem que, como médica de obesidade, tu tem que entender que cada paciente é único. Então, às vezes, pra um vai dar certo aquilo, pra outro nem pensar. Então, se tiver bastante ferramenta na caixa, né? Quanto mais ferramenta, mais eu vou poder ajudar. Mais problemas serão resolvidos, já dizia o eletricista. Sobre exercício, Edinho, que não poderia deixar de falar, tá? A gente falou uma vez no podcast sobre o melhor treino para emagrecimento. Olha, não é por nada, tá? Mas a gente matou a pau, porque ele mostrou em dados exatamente o que a gente falou, né? Essa questão de manter uma frequência cardíaca ideal dentro daquela nossa realidade, que a gente já falou. Só que o Paulo Gentil, que é um doutor de educação física muito renomado, ele falou sobre o treinamento de alta intensidade. Inclusive ele tem um podcast também. Tem? Tem. Ah, é? Ele falou sobre o treinamento de alta intensidade,
sobre a importância de treinamento de alta intensidade, explicando, né, que o gasto calórico EPOC é bem maior e parará. Só que o que acontece? Eu, como médica, que trabalho com obesidade, o que acontece? Se tu vai falar para uma pessoa que às vezes 50, 60, o obeso, a chance de ele odiar o exercício é gigante. Ele já sem fazer odeia, né? Entendeu? Então a chance de ele odiar é gigante. Daí tu vai oferecer para ele um exercício de alta intensidade? Não, então tem essa questão comportamental. Que daí aquele outro doutor que eu te falei veio com essa pegada, né? Nos ensinando sobre conseguir fazer um treino. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Então ele falou exatamente isso. De repente colocar uma modalidade com cargas. Colocar cargas. É importante colocar cargas e colocar, corre aqui, corre ali. Não deixar com que a frequência diminua. E eles mostraram, através de estudos, né, de estudos de corte, que eles controlam um grupo que fez esse tipo de treino, grupo que não fez, que perdeu mais massa, mais gordura, papapá. Porque o interessante é o quê? Perder gordura e não perder massa muscular, né? Manter, né? No mínimo manter, né? Mas se aumentar, melhor ainda, né? Então, muito legal, assim, é de sedimentar conhecimento, é de ficar louca, de saber que tu não sabe nada. Tá? Não sabe nada. Quanto mais se estuda, menos se sabe, né? Menos já se dizia sabe. o ditado, né? É tipo assim, meu Deus. Daí uma médica, tipo, a mais top de todas, ela já chegou quebrando tudo. Ela já falou assim, ó, todo mundo se acha especialista em obesidade, ninguém é nada. Sabe, ela que é a mais top, falou pura verdade, ninguém é especialista. Se fosse, tava todo mundo magro. Sim. Ninguém sabia. Na verdade, a gente tá descobrindo tudo, né? A gente tá descobrindo, eu fiquei assim, tô cheia de... Literalmente, isso aqui tudo tá cheio, ó, de conteúdo que eu preciso organizar agora. Preciso organizar, eu gosto de fazer assim com os meus pacientes. Como eu já tenho alguns pacientes que eu já acompanho já faz um tempo, né? Então eu tenho planejamento pra eles, eu já tô pensando, isso aqui eu vou entrar agora com tal paciente, isso aqui agora eu vou, né? A ferramenta, né? A ferramenta com cada coisa, né? Vou tirar o platô desse paciente aqui, vou fazer isso. Então eu quero me organizar, quero botar tudo ali, tintim por tintim. E tô louca para um próximo. Então a galera não perde por esperar, né? Novas estratégias, novos resultados, novos estímulos. Isso aí, tomara, né? É isso aí. Não vai dar certo, tudo que é feito com vontade, né? Dá certo. Se não deu certo com esse aqui, com o próximo a gente tenta e vai dar certo. Vai usar a ferramenta com o outro e... Doutora Júlia, olha, tens mais alguma informação para nos passar? Que eu acho que está estourando o nosso tempo. Não sei, tu tens curiosidade? Não é uma pessoa muito curiosa. Não? Não. Porque eu sei muito, né? Então sabe... Nossa, querido. Eu sei muita inteligência e humildade, são duas qualidades que eu tenho, né? Eu consigo perceber, Mas então a galera que quer emagrecer, que na verdade eu acho que é a maioria do pessoal que tu procura, né? O público que eu trabalho é emagrecimento, obesidade. Então essa galera não perde por esperar. E assim, o que mais dói, tá? O que mais dói é que o básico precisa ser feito. O que foi falado em todas. O básico funciona. O básico funciona e precisa ser feito. Sem o básico não adianta. Então, quando eu falei da testosterona ali, sem o básico não adianta. Sim. Quando a gente fala de modulação de neurotransmissores, né? Utilizar medicamentos psiquiátricos para ajudar, o básico precisa ser feito. Usar esses alimentos aí que ajudam, proteicos, antioxidantes e tal. Não adianta se tu não fizer o básico. O que é o básico? Restrição calórica. Comer menos do que o teu corpo gasta. E com qualidade, né? Comer menos do que o teu corpo gasta e exercício para manutenção de massa e manutenção do peso perdido. E, então dói ter que escutar isso, porque assim, não existe nada que vá substituir o que o paciente precisa fazer para o seu próprio tratamento. Não existe. O caminho às vezes é muito mais fácil do que o pessoal imagina, né? Ou melhor, não é tão fácil seguir no caminho, mas a gente sabe, né? Sabe como fazer. O caminho. Exatamente. Já é o caminho. Então, mas o bacana das ferramentas, né, é que a gente às vezes consegue dar um atalho ou pelo menos facilitar um pouquinho o caminho, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Temos assuntos aí, talvez a gente pode depois especificar, mas em alguma palestra aí, né? Muito que tu legal. Tenha, sei lá, o que te chamou mais atenção. Esses de neurotransmissores, pra mim, foi o que mais me chamou a atenção. Assim, porque eu gosto muito dessa área, assim, né? Da psiquiatria, o cérebro é um mundo
incrível. E é fundamental no emagrecimento. Fundamental, porque é comportamental, né? É. A gente não tem só o centro da fome mandando na gente, Sim. a gente tem o sistema límbico, né? Que é o sistema do comportamento, que é o sistema das emoções, né? A gente come quando tá emocionado, a gente... Quando tá feliz, Quando quando tá tá feliz, triste. quando tá triste, né? Então, isso me chama muito a atenção. Então, quando ela falou sobre isso, eu fiquei tipo, nossa, cara, que coisa que é tudo integrado. A palavra que rolou, agora é assim, fechando com chave de ouro, Medicina integrada. tá? Medicina integrativa. Que é essa medicina Vários que eu tô... profissionais. Essa medicina que eu tô pisando agora, né? Que é aqui nessa região, é pisar em ovos, né? Porque falar em medicina integrativa parece coisa de gente que não sabe, mas na verdade é ao contrário. A medicina integrativa... Nosso corpo é um só, não dá pra gente seccionar, não dá pra gente fazer só uma coisa. O corpo funciona todo junto. A medicina integrativa é o futuro e já é o presente da medicina. É um sistema. Trabalhando em conjunto, os resultados são melhores. Então tá, meu povo. Acho que o nosso tempo se esgotou, né? Estamos dentro. Já cansou de me ouvir, né? Teremos... Não, eu te ouço bastante, né? Já cansou de me ouvir, né? Conversa, fala. Não, porque a gente estourou o nosso tempo, não Não, podemos... gente, o Edinho teve que ficar aqui olhando pra mim 1 hora, eu conversando com ele. Isso foi um milagre. Sem tu olhar pro lado, olha só. Viu? Tá Viu feliz? como dá? Viu como dá pra tu fazer É isso? possível. Viu como dá pra tu conversar comigo? A partir de agora nós vamos conversar. Todo dia? Todo dia vai ter uma hora Não, de uma vez por conversa. semana, igual o podcast. Tá, então tá, pode ser então. Tá. Mas aí tu vai conversar comigo? Aqui no Então podcast. tá, viu que dá? Tá, prestou atenção em mim. Vamos tentar. Então, povo, já me despeço. Até um novo episódio, né? No próximo episódio a gente tem convidado. A gente tinha... Temos convidado. Enfim. Só estamos acertando a agenda dela, tá difícil. O passe é caro desse jogador aí, Passe né? é caríssimo. Então, Júlia, te despeça do nosso público, da nossa audiência. Oi, público do MedFit, é um prazer estar aqui agora como entrevistada. Agora não sou eu me entrevistando, agora é o Edinho me entrevistando, é diferente, manda o né? pessoal se inscrever no canal aí e tal. Ativar o Gente, sininho, vocês não coisa. esqueçam de se inscrever no canal, pra gente é muito importante ter vocês aqui com a gente, pra gente poder estar passando informação e agregando na vida de vocês. E até porque assim é o seguinte também, nós já vamos parar já, né? Só não se inscrever, não começar a curtir. Edinho, a gente não vai parar, tá? Se tu quiser parar, o problema é teu, eu não vou, tá, gente? Tá, então Se tá. tiver uma pessoa, meu pai me ensinou. Se a gente conseguir mudar a vida de um, já tá valendo a pena. É. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Até mais. Fui!